E talvez você não concorde comigo acerca disso, e está tudo bem, não tem problema você discordar de mim. Afinal, nem a própria teologia tem um consenso em relação a esse assunto. Será que poderemos ver a face de Deus face a face? Essa é uma pergunta que muitos cristãos se fazem, e existem aqueles que acreditam que nós não poderemos ver a face de Deus. Por outro lado, existem aqueles que acreditam que sim, que nós poderemos ver a face de Deus. Mas afinal, poderemos ou não poderemos ver a face de Deus? E para responder a essa pergunta, nós precisamos entender duas coisas. A primeira coisa que precisamos entender é que existe aquilo que nós chamamos de interpretação simbólica e temos do outro lado a interpretação literal. Então, para a gente poder compreender e responder essa pergunta, vamos ter que entender esses dois tipos de interpretação analisando os textos. E no final desse vídeo eu vou falar sobre qual dessas teorias eu acredito, se poderemos ver Deus de maneira face a face, de maneira simbólica ou de maneira literal. Então assista esse vídeo até o final para descobrir qual dessas eu acredito, e já se inscreve aqui no canal e deixa a sua curtida. Quando você curte esse vídeo, você vai dizendo para o YouTube que esse conteúdo aqui é relevante e ele compartilha para mais pessoas. Para aqueles que defendem uma interpretação simbólica, ver a face de Deus não se trata de um evento físico, mas sim que nós contemplaremos a glória do Senhor, teremos um encontro com a sua beleza, e eles se sustentam em textos como no caso de Êxodo, capítulo 33, versículo 20, onde no qual Deus fala a Moisés que ninguém pode ver a sua face, porque senão certamente morrerá. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, onde no qual o apóstolo Paulo diz: agora, pois, vemos como um espelho, apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aqui Paulo usa uma linguagem simbólica, onde ver a face de Deus pode ser interpretado como uma metáfora, um conhecimento completo e íntimo de Deus. E sob essa perspectiva, o ver o rosto de Deus, a face de Deus, não se refere literalmente a um rosto físico, mas sim a uma manifestação plena e direta da beleza de Deus. Para aqueles que defendem uma interpretação literal, a eternidade aguarda um momento grandioso, onde no qual poderemos ver a face de Deus em toda a sua glória e beleza, onde finalmente poderemos contemplar todos os traços de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, diz: então eles verão face a face, e o seu nome estará na testa deles. Aqui o contexto é justamente onde Deus Pai está sentado no trono, e o Cordeiro também está sentado no trono, e nós estamos diante deles, vendo a sua face, e o nome deles estará na nossa testa. E esse texto tem um caráter bem literal e não simbólico, ou seja, isso nos dá a garantia de que sim, nós poderemos ver a face de Deus. Essa promessa parece indicar que sim, que nós veremos a face de Deus em toda a sua majestade e beleza. A doutrina tradicional cristã, ela afirma que todos aqueles que forem salvos, eles vão poder contemplar como recompensa a face do nosso Deus. Algo que é impossível na nossa era atual, por conta do pecado, mas na eternidade o pecado já não vai mais reinar, e nós seremos transformados à imagem daquele a quem nós amamos, a quem nós contemplamos, e por conta disso tem a possibilidade, de fato, vermos a face do nosso Deus. Como podemos perceber, não há um consenso teológico se de fato poderemos ver a face de Deus ou se não poderemos ver a face de Deus. Mas no que eu acredito? Sim, eu acredito que nós poderemos ver a face de Deus de maneira literal e não simbólica. E talvez você não concorde comigo acerca disso, e está tudo bem, não tem problema você discordar de mim. Afinal, nem a própria teologia tem um consenso em relação a esse assunto. Mas por que eu acredito que nós veremos
a face de Deus. Porque quando a gente olha para o propósito eterno de Deus, nós vamos ver que o propósito de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo e ser conhecido por eles. E qual é a melhor forma de um pai conhecer o seu filho? É vendo ele e o seu filho o vendo face a face. Então é por conta disso que eu acredito que sim, nós veremos a face do nosso Deus. E você? No que você acredita? Qual é a sua expectativa em relação à eternidade? Nós veremos Deus face a face de maneira literal ou de maneira simbólica? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários.